E aí pessoal, bom dia. Achei interessante. Ontem eu coloquei no meu Instagram uma, uma postagem minha do Facebook de 2014, né? Hoje 2020, se você estiver vendo esse vídeo depois, né? Hoje fazem aí 6 anos dessa postagem. E eu achei muito interessante que eu postei, deixei uma caixinha para o pessoal me responder e eu tive algumas respostas bem interessantes de visões de alguns profissionais, algumas colegas de outras áreas, né, que não da engenharia, mas da arquitetura. Uma colega bióloga também comentou sobre isso, de isso existir em várias áreas, né, que é esse comportamento do estudante na sua graduação. E eu achei muito interessante ver os posicionamentos, só que ao mesmo tempo me preocupou o posicionamento de alguns outros colegas também, que infelizmente muita gente, isso tem sido um mantra desde aquela época, eu já escutava isso, que é o tal do mercado seleciona. Ah, não, o mercado filtra esse povo aí que não quer nada com nada. Então, galera, aí eu venho pro motivo desse vídeo, né? Eu venho como uma mensagem do futuro para você que está aí estudando engenharia. Falar da minha área, né? Eu não vou entrar na seara de outras áreas aqui, mas para você que está estudando engenharia, trago uma mensagem do seu futuro, porque isso foi o que eu pensava em 2014 e hoje, depois de 6 anos, depois de já formado, depois de já 5 anos do mercado aí, eu vi o que acontece com o pessoal que estava lá atrás, tá? Então, não trago muitas boas notícias, não. O que acontece? Me preocupa muito, porque assim, é, não me preocupa muito aquele pessoal que vai pro boteco, entendeu? Esse pessoal que vai pro boteco não é meu público. Porque o pessoal que vai pro boteco, eles não estão nem aí pra nada. Eles vão passar na cola, eles vão pagar para fazer prova. Esse pessoal vai continuar, né, vivendo a vida deles e a faculdade é só o diploma. Tem aquelas falas clássicas, né? Não, mas na faculdade você não aprende tudo, não. Você aprende mesmo é na prática. Gente, você tem que colocar na sua cabeça o seguinte: ninguém vai te contratar para te ensinar a trabalhar, tá? Primeira coisa, corta aí. Corta aí. Ninguém vai te contratar para te ensinar a trabalhar, não. Primeira coisa que o mercado vai te exigir é o que você sabe fazer. Você tem que colocar na sua cabeça, se você não formou ainda, dá seu jeito. Você tem que colocar na sua cabeça isso. O que eu sei fazer? Você tem que saber fazer alguma coisa, senão você não vai conseguir serviço, você não vai conseguir emprego. Outra coisa, emprego. Na área da engenharia, galera, esquece. Emprego é um negócio raríssimo, raríssimo. Tem aqueles colegas iluminados que dão conta de estudar que nem um condenado e passar em concurso. São pouquíssimos que vão dar conta de passar em concurso. Então, na maioria das pessoas que não vão conseguir passar em concurso, porque as vagas são muito poucas e a capacidade de você manter o nível de estudo no máximo, você passar em concurso. Então, assim, não adianta eu querer fazer. Tem perfis aqui no Instagram até bem interessante, só de pessoal que fala para concurseiro. É bem interessante. Mas eu não sou dessa área, não. Tem esse pessoal aí que é agarrado nos estudos, que passa em concurso, mas não é minha área. Minha área é trabalho mesmo. E pelo trabalho, pelo esforço, você tem serviços. Serviços na área da engenharia você consegue. Você consegue pegar projeto para fazer, você consegue pegar obra para tocar, mas emprego, não. Emprego, tira essa palavra da sua cabeça. Se preocupa em saber fazer alguma coisa e aí você vai conseguir um serviço.
tá? E aí eu quero passar essa mensagem do futuro para te explicar direitinho, mais ou menos. Eu coloquei aqui 4 tipos de estudantes que viram 4 tipos de profissionais, beleza? São o seguinte: primeiro, existe esse cara, eu tenho muito pesar, mas infelizmente existe. Tem aquele cara que tá na faculdade, ele estuda que não condenado, e é aquele cara que tira total, e as notas só lá em cima, aquelas notonas, vai pro mercado de trabalho e não consegue nada. Não consegue emprego, porque não tem emprego. Ele acha que se ele pegar o histórico dele e apresentar para uma empresa, a empresa vai ver o histórico dele, vai ver que ele é um aluno aplicado e tal, e vai contratar ele. Infelizmente, galera, infelizmente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Na hora que eu vou vender meu serviço de projeto estrutural, ninguém quer saber quanto que eu tirei na matéria concreto armado 1, concreto armado 2, sabe? Ninguém vai querer saber quanto que eu fiquei, se eu peguei recuperação, se eu não peguei recuperação em resistência dos materiais. Ninguém quer saber. Então não tem essa preocupação com o seu histórico e com as suas notas. Outro colega, número 2. Estudante que passou na base da cola e depois não dá em nada como profissional. Esse é o que vocês acham que vai ser a maioria. Ah, não, esse pessoal aí que passa na base da cola, que passa pagando os outros para fazer prova, não dá nada não, o mercado filtra. Existe esse cara, conheço alguns, mas infelizmente não é a maioria. Não é a maioria. Esse pessoal, muitas das vezes, é aquele pessoal que muito dos motivos deles não dar em nada é porque não faz estágio. Porque infelizmente, a gente tem que saber o seguinte: como você tem que saber trabalhar, até os dois casos, né? O cara que estudou muito e não dá em nada, e o cara que passou na base da cola e não dá em nada, muitas das vezes é por conta do mesmo motivo, é falta do estágio. Porque às vezes é um cara assim, muito inteligente, aí ele acha que não precisa do estágio. Ele não vai precisar do estágio, porque ele tem o conhecimento, ele sabe as matérias, ele passou com nota boa, e talvez não precise aí do estágio. Só que o estágio é aquele momento onde você se sacrifica, às vezes ganhando nada, às vezes pagando para trabalhar, e aí você aprende a trabalhar. É no estágio que você aprende a trabalhar. Então, é um período assim de sacrifício mesmo. Eu passei por um período assim onde eu tive muito apoio em casa. Eu me considero privilegiado por conta disso. Eu tive muito apoio em casa. A minha esposa bancou a casa enquanto eu fazia o estágio. Então, porque o estágio eu praticamente não ganhava nada, porque o que eu ganhava eu tinha que pagar deslocamento, era relativamente longe da minha casa. Então eu tive um certo período que eu fiquei quase um ano fazendo estágio, só que esse período foi um dos períodos que eu mais aprendi na minha vida. Então foi um período onde me definiu como profissional. É um período onde eu ganhei segurança para eu poder ir para o mercado. Então, esse estágio foi importante demais. Eu considero o estágio tão importante quanto a graduação. Quanto o que você aprende na faculdade, o estágio é importante, porque ele é conhecimento puro, purinho. Então, assim, só de você ver... Porque eu lembro que eu fiz estágio no escritório onde o engenheiro fazia o cálculo estrutural. A gente mesmo, como estagiário, não fazia o cálculo estrutural, mas a gente estava lá acompanhando ele fazer, via ele fazer, prestava atenção, ajudava ali a ver o projeto depois que estava pronto, então analisava como é que foi feito aqui e tal. Então a gente pegava muita experiência vendo, acompanhando, perguntando, muita dúvida, né? Usava o estágio para perguntar e tirar dúvida e aprender.
Então o estágio foi um período assim de aprendizado violento para mim. E outra coisa essa questão do estágio é basicamente isso. Indo para o terceiro tipo, é o terceiro tipo que é o perigoso, que eu considero. Que não, antes do perigoso, eu vou deixar ele para o final. Eu vou falar do tipo de estudante que sou do meu tipo. Que é aquele tipo de estudante que se preocupa em aprender as coisas, independente da nota. As notas não são lá essas coisas não na faculdade. Mas eu me preocupava em aprender. Eu sempre me preocupei, eu brigava muito na faculdade porque eu queria entender o que estava sendo ensinado ali. Então eu brigava muito com os professores e até com os colegas por conta disso, porque eu pedia para repetir, eu queria entender e eu sempre me preocupei com isso. E aí, pro final, quase que eu não dou conta, mas no final da faculdade eu descobri a outra coisa, que é, além de você saber fazer alguma coisa, você tem que ter bom relacionamento. Porque é o bom relacionamento que vai te trazer indicação de serviço. Então, é o seu bom relacionamento com os colegas, não é só com o professor, não adianta puxar saco de professor, porque professor não vai te trazer serviço, não. É muito raro, viu? Muito raro gente que consegue alguma coisa através de indicação de professor, tá? O professor, geralmente, o professor quer a indicação. Então, é o professor que tá na via de fazer network e trazer indicação de serviço para ele, tá? O professor, ele não vai te trazer muita indicação de serviço, não. São seus colegas que vão trazer que vão te trazer indicação de serviço. Então é importante você prestar atenção nisso. Agora, depois no final eu preocupei com isso e foi isso, junto com eu saber fazer, que me trouxe a indicação de serviço e me traz até hoje. São meus relacionamentos com pessoas que me trazem indicação e eu saber fazer e eu mostrar com segurança o que eu sei fazer é que me traz mais indicação ainda. Então junta essas duas coisas. Saber fazer. 2, bom relacionamento. E meio que 3, que seria você mostrar com confiança o que você sabe fazer. Então, você conhecer pessoas, você saber fazer e você pegar e mostrar com confiança o que você sabe fazer é que vai te trazer um bom mercado. Assim, tô passando a minha experiência, tá? Então é o que aconteceu comigo. Agora, esse é o profissional que você vê ele depois que deu certo pra ele, você pega o caminho dele, é mais ou menos isso. O cara se preocupou em aprender e conheceu pessoas e juntando essas duas coisas, lá na frente você vê que ele deu certo na vida. Ele deu certo como profissional, como engenheiro. Geralmente acontece, a maioria é esse cara. A maioria que dá certo é esse cara. Agora, tem um outro cara que é o perigoso, que é o cara que paga para fazer a prova, passa na base da cola, vai pros botecos. Por quê? Porque ele tem quem indica serviço para ele. Ele já é um cara que ele tá na faculdade só para pegar o diploma, porque ele já tem um parente de uma construtora, uma pessoa assim que ele pegou o diploma de engenheiro num dia, no outro dia eles colocam ele num emprego. Então esse cara, ele tem bastante dele na faculdade e ele é perigoso, porque ele pega aquele tipo 2 que eu falei, ele pega o tipo 2 e leva com ele pro boteco, leva com ele pras festas, só que o tipo 2 não sabe que o tipo 4 já tem o seguro lá. E às vezes o tipo 2 até acha que vai levar, às vezes ele sabe e acha que o tipo 4 vai levar ele lá pra frente também, vai trazer indicação, não traz bosta nenhuma. Ele tem a vaga dele preparada lá depois. Ele não leva o tipo 2 não. Então o tipo 2 ele se fode bonito. E o problema é que o cara lá do tipo 1 quem faz a prova pro tipo 4, entendeu? É o tipo 1
que não dá nada, que preocupa com nota, que faz os trabalhos, que é aquele cara que estuda pra caralho, ele acha que lá na frente, não, lá na frente o mercado vai filtrar. Filtra nada, filtra nada. A gente tem aí, nossa, cara, tem exemplo demais de gente que formou na farra, só que tinha indicação, foi pra frente, foi pra frente. Tipo assim, muito, muito pra frente. Não é pouco, não. Esse cara, ele não perde a indicação dele é forte. E indicação pesa muito. E como ele passou na base da cola, tem uns que eles até preocupam em fazer um negócio bem feito, mesmo que eles invistam mais dinheiro no negócio, para eles terem um bom currículo e apresentar qualquer coisa na indicação, eles mostrar que parecendo que eles são bons estudantes, sabe? Então tem muito esse cara. Então, assim, o motivo desse vídeo é mais para trazer um arredondamento sobre aquele raciocínio, que é isso, que eu vi isso depois, hoje na prática, depois de 6 anos, eu vi isso acontecer. Eu tenho muito pesar de ver muitos colegas aí que é estudante pra caramba, os caras agarrou na faculdade, assim, sensacional estudante, os caras sabiam muito e vai pro mercado de trabalho, não consegue, porque aquela questão das várias inteligências, né? A inteligência pro mercado, ela é diferente da inteligência acadêmica. Então, às vezes o cara se dá muito bem, a inteligência dele funciona muito bem durante a graduação, depois ele vai para o mercado e o mercado exige outras qualidades, não é as mesmas qualidades, você tem que se adaptar. É bem complicado essa transição de você pegar a inteligência que você tem que usar na graduação, que é e a graduação não te ensina a inteligência, o que você precisa ter lá no mercado, lá na frente. Talvez não porque a graduação tem que te ensinar a se preocupar com isso, mas eu acho que isso vem do estágio. Isso vem do estágio, a gente aprende muito disso no estágio. O que você precisa lá no mercado, porque quando você está no estágio, de certa forma você está no mercado. Então você vê já o que você vai precisar saber, o que o mercado vai te exigir. Muitos não dão conta de perceber, mas que o tá lá, entendeu? Tá lá o que você precisa. Então, assim, fica aí o arredondamento do raciocínio e vamos pra frente. Cuidado, né, senhores estudantes aí, cuidado. Você tá passando cola pro tipo 4 aí, você tá passando cola para ele e você tá tirando o seu lugar lá na frente. Você tá tirando. Porque quanto mais desse cara você coloca lá na frente, é menos vaga para o tipo 1 e para o tipo 3. Tá? É basicamente isso. O cara que... Porque assim, ele passa a faculdade inteira passando os colegas dele para trás. Quando vai pro mercado, ele passa o mercado inteiro para trás. O cliente não sabe o que é projeto. Você pega um papel de pão aqui, mostra para ele, ele acha que aquilo ali é projeto. Eles não sabem o que é projeto, eles não sabem o valor de um projeto. Eles não sabem, eles acham que é só um papel, é só uma assinatura. Eles não sabem nem o que significa aquela assinatura. E o tipo 4 também não sabe não, ele não quer saber não. Ele vai na onda. Ele vai na onda e acaba se dando bem, porque ele pega muito o serviço, mesmo que barato, ele pega muito e vai lá e acaba tirando o serviço do tipo 1 e do tipo 3. O tipo 2 não dá conta de nada, não. Ele não deu conta na faculdade, ele não dá conta depois. Mas o tipo 1 e o tipo 3, que poderiam se dar bem, ou poderiam se dar mais, né, poderiam se dar melhor, o tipo 4 ele ferra muita gente, porque ele não tem consciência de nada, ele não tinha consciência na faculdade, ele não tem no mercado, e ele acaba ferrando todo mundo. Então,
pensa aí direitinho sobre o que você está fazendo na sua graduação e qual que é o concorrente que você está levando para concorrer com você. Beleza? Valeu!